Graça e paz, irmãos, amados, queridos, preciosos do Senhor Jesus. Ao nosso Deus toda a glória, toda a honra, todo louvor, por esta quarta-feira, por este momento precioso, pela essa hora, 18 horas e 30 minutos, estamos aqui para transmitir a palavra de Deus, para mostrar a misericórdia de Deus, para mostrar para você a paz de Deus, a salvação que o Senhor Jesus Cristo tem para nós, na nossa vida. E que Deus esteja abençoando você. No final estaremos orando, clamando ao nosso Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho. Que Deus esteja sempre limpando os nossos corações, purificando os nossos corações, santificando a nossa vida, porque a nossa vida é a morada do Altíssimo e a casa onde o Senhor Jesus Cristo está sempre presente. A Érica, minha nora, já está presente, a mãe da Laura, lá. A paz do Senhor, Dona Neide, e a minha filha amada, a paz do Senhor, Érica, Deus te abençoe você. Fala um oi pra mamãe. Oi, mãe. Ai, que bênção, graças a Deus, né? Deus é maravilhoso, esse é o nosso Deus que nós servimos. Estamos aqui para prestar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, né? Nessa quarta-feira, que chegando já a Páscoa, né? Onde nós comemoramos o nascimento, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós estamos para agradecer o Senhor, porque Ele morreu por mim, morreu por você, morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, porque nós não teríamos condições, né, de viver se não fosse o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a paz de Deus, né, na nossa vida. Irmãos, o nosso tema de hoje vai falar sobre o pecado. É o pecado o tema de hoje. É um texto que todos nós conhecemos, todos nós ouvimos bastante falar sobre o pecado, né? Está lá em Tiago 1,15, diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Olha, a cobiça, né? Depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E Deus falou ao meu coração, né, nessa live. Olha que coisa linda, lá tia Paula, Ana Paula. Deus que abençoe, Paula. Fala um oi pra tia. Oi, tia. Deus abençoe você, Paula. Então, olha que coisa linda, né? Lá em Tiago 1,15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha aqui, né? O pecado, uma vez consumado, gera a morte, né? Desculpa, irmãos. Então, a Ivânia Moreira também está assistindo, né? Oi, amadas. Oi, Deus que abençoe, Ivaninha. Chuva de bênção na sua vida. Você é muito preciosa para mim e também para o nosso Deus. A Paula, a Érica, a Laura, que está presente hoje nessa live, né? E que Deus abençoe a vida da Laura, que Deus dê força, Deus dê alegria, Deus dê conhecimento, como tem dado para ela, né? Esse amor que ela tem, é uma missionária que tem pregado o Evangelho, tem orado. E Deus tem abençoado grandemente a vida da Laura, né? Então, meus irmãos, eu estava vendo aí a cobiça, né? A cobiça, depois de haver concedido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que é cobiça para você? Você já parou para pensar o que é a cobiça, né? É o desejo desordenado, né? A cobiça é aquele desejo desordenado, intenso, egoísta, né? De possuir bens, egoísta, de possuir poder, né? Cobiça é conseguir as coisas que é dos outros, né, que pertence ao próximo, né, violando assim a lei de Deus, a palavra de Deus. Isso que é então, meus irmãos amados, queridos, preciosos, né, a cobiça, né? Então, a cobiça é o desejo desordenado, intenso, né, e egoísta, né, que possui bens, né, poder, né? Ou pessoas que pertencem ao próximo, né? Violando ali a lei de Deus, né? Então, meus irmãos, é maravilhoso nós estarmos pensando sobre essa cobiça longe de nós, né? Então, nós vemos aqui, ó,
é uma ambição exagerada, a cobiça é uma ambição exagerada, que desconfia, né, da providência divina. Então, a cobiça, ela desconfia, ela não acredita na providência divina, na providência de Deus, e foca no que não se tem. Então, a cobiça, a pessoa foca naquilo que ela não tem, mas ela deixa a presença de Deus, deixa a graça de Deus, deixa a misericórdia de Deus, né, gerando o quê? Quando ela deixa o Senhor Jesus, ela gera o quê? Vai gerando o quê? Inveja, insatisfação, né? E ações injustas. Quando nós deixamos a palavra de Deus, vai então focar, né? Vai gerar a inveja, vai gerar a insatisfação e vai gerar a injustiça. O nosso querido irmão Pedro Morino. Ô, irmão Pedro, graça e paz, quanto tempo, que saudade. A netinha Laura tá aqui. Fala um oi pro vô. Oi, vô. Ai, que benção, irmão Pedro. Tava com saudade de ver você na minha live. Hoje o irmão Pedro está presente, né? Então a gente está vendo aqui o que vem a ser esse mal, né? A cobiça. Então é tudo isso daí, né? A Vaninha diz: a paz do Senhor Jesus, querida irmã, você é preciosa para mim também, uma bênção. Essa live muito importante para nós. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus usa, que Deus fale ao seu coração, né? Então a cobiça gera o quê? Inveja, ela gera o quê? Insatisfação, né? E ações injustas. Isso aí gera a cobiça, né? Desejo pelo poder. A cobiça é o desejo pelo poder, né? Pelo dinheiro, pelos bens materiais, né? Glórias e ambições. Isso que é então a cobiça, meus irmãos. Longe de nós toda a cobiça, né? E a gente vê a humanidade hoje deitando nessa cobiça, né? Desejando o desejo dos outros, né? A injustiça do outro, a tristeza do outro, o mal-estar do outro. Então isso aí são coisas, né? Que Deus não agrada, que é a cobiça, né? O pecado, amados, é a transgressão da lei de Deus, né? O pecado, então, ele é a transgressão da lei de Deus e a rebelião contra os preceitos divinos. Olha aqui, é uma rebelião contra os preceitos divinos, que é o pecado, é contra a lei de Deus, né? O pecado, o que é? É você errar o alvo. Se você errar o seu alvo, você está pecando, né? É viver na contramão da vontade de Deus. Nós não podemos viver na contramão da vontade de Deus, mas devemos viver das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado faz o quê? Separação entre nós e Deus, né? O pecado faz essa separação entre nós e o nosso Deus, né? Então o pecado é o maior de todos os males. Quando eu comecei a estudar, a ver isso daqui, comecei a ver, né, os males, né, que existem nesse mundo. Tudo aquilo que vem na minha mente, o pecado vai muito além, o pecado é maior do que todos os males, né? E ele é pior, né? Muito pior do que a pobreza. Olha aqui, o pecado ele é pior do que a pobreza. Pensa uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem nada, né? O pecado ainda é maior, né, do que a pobreza, do que a fome. Pensa uma pessoa que não tem o que comer, né? Ela sente dor, ela sente fraqueza. Mas o pecado ainda é maior do que a fome, do que o abandono. Pensa uma pessoa abandonada, pensa uma pessoa rejeitada. O pecado ainda é maior do que as pessoas abandonadas, né? Pensa numa pessoa doente, que não tem cura, com câncer, né? Com dores, com sofrimento. O pecado ainda vai além disso tudo, né? E do que a própria morte. Então o pecado vai além da própria morte. Meus irmãos, é para nós pensarmos o que é o pecado, né? É a transgressão da lei de Deus. Então o pecado vai muito além do que nós falamos aqui, né? De todos os males, né? É a pobreza, a fome, o abandono, a doença, a própria morte. O pecado vai ainda muito mais além. Mas graças a Deus que nós temos esta resposta para nós trabalharmos nessa noite aqui, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Agora a Laura vai falar um versículo. Sargalo de pecado é morte, mas o doutralítero de Deus assim retém. Isso, olha, o salário do pecado é a morte. Olha aqui, quando você trabalha, você não tem o seu salário.
né? Todo mês, final do mês, você tem o seu salário, porque você trabalhou, você lutou, né? E o pecado, quanto mais você peca, quanto mais você afasta de Deus, né? É a morte. O salário do pecado é a morte. Olha aí. Então, se nós pecarmos, nós vamos ter o salário do pecado, que é a morte. Mas se nós reconhecermos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos o que? A vida eterna. Nós temos a presença de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos a misericórdia de Deus, nós temos o amor de Deus, nós temos o perdão de Deus, né? Amados, a Kátia está assistindo, né? A minha sobrinha, Deus que abençoe, Kátia. Amados, todos esses males, né? Por mais graves que sejam, não podem nos afastar de Deus. Todos esses pecados que nós citamos aqui, por mais grave que seja, não pode nos afastar de Deus, de jeito nenhum. Nós temos que sempre clamar ao Senhor, pedir perdão para os nossos pecados, sempre ter uma vida santificada, né? Mas o pecado separa o homem de Deus, meus irmãos. O pecado separa o homem de Deus. Começa a pecar, ele não lembra mais de Deus, não lembra mais que Deus existe, né? E então nós temos que pensar sobre, como a Laura disse, o salário do pecado é a morte. Nós trabalhamos, temos o salário. Se pecamos também, não reconhecemos o nosso pecado, temos o salário, que é a morte, que é a separação. Não é você morrer, acabou, não. Você morre, mas você vai viver a eternidade sem solução, sem resposta, sem alívio, sem perdão, sem cura, né? Longe do Senhor Jesus, junto com aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, longe daqueles que não aceitaram o sangue de Jesus, que perdoa todos os nossos pecados, né? Então, irmãos, é maravilhoso nós pensarmos sobre o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, né? Então, o homem, quando ele se afasta de Deus, né? Depois lança nas trevas eternas, né? O pecado vai lançar ele nas trevas eternas, banido para sempre da face do Senhor Jesus. Depois as pessoas vão ficar banidas, né? Para sempre da face do Senhor Jesus. Nós não, nós que temos a nossa salvação em Senhor Jesus Cristo, nosso irmão Pedro, a Kátia, a Érica que está assistindo, né? Então nós temos a salvação, nós temos o perdão para os nossos pecados, mas aqueles que não têm o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, eles vão o quê? Sofrer, vão ser banidos, olha aqui, vão ser banidos, né? Para sempre da face do Senhor, não vai poder mais chegar na presença de Deus, nosso Deus, né? O professor Fernando está assistindo. Obrigado, professor, Deus te abençoe. A Aparecida Pereira também está assistindo. A minha irmã Ivani também está assistindo. Mandando um beijinho para você, Laura. Deus abençoe. Então, meus irmãos, o sangue de Jesus tem poder, amados. Só o sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados, né? Que Deus os abençoe a todos. A Cidinha falou amém, chegou agora, mas tá bom, graças a Deus, né? Então, o pecado é algo que vem, né? É atrapalhar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. O sangue de Jesus tem poder, amados. O pecado é uma fraude. O pecado é uma fraude, né? Que vem roubando, vem tirando a nossa paz, vem tirando a nossa alegria. No começo parece que é paz, parece que é alegria, mas não é, né? Promete alegria e paga, né, com tristeza. Ele promete alegria, mas paga com tristeza, né? Nós já falamos aqui várias vezes, né? A pessoa que está triste, né? Ela quer sair, ela quer divertir, ela quer tomar, né, as suas cervejas, né? Os seus vinhos. Naquele momento ali ela fica alegre, mas quando ela chega em casa ela está triste, né? Deu problema no trabalho, chega em casa a pessoa está triste, né? Falou algo que não deveria ter falado, chega em casa a pessoa fica remoendo aquilo, fica triste, né? Então o que nós temos que fazer? Confessar ao Senhor Jesus os nossos pecados. O Senhor Jesus é o nosso Deus, é o nosso amigo, é o nosso conselheiro, é o nosso Deus forte, é o nosso Pai da eternidade, é o nosso príncipe da paz. E Ele está conosco para poder receber os nossos pedidos e perdoar os nossos pecados, né? A Aparecida Pereira diz, Laurinha, que bênção vê-la também. Fala amém. Amém. Aí a Cidinha, a professora Cidinha está feliz, né? Amém, né? Graças a Deus, né? Então,
O pecado promete alegria e paga com tristeza, paga com dor, né? Paga com amargura, né? Promete liberdade e escraviza. Olha, o pecado escraviza a pessoa. Toma a pessoa nas mãos e vai escravizando as pessoas, né? Vai prejudicando as pessoas, vai tirando a paz da pessoa. Promete vida, mas ele mata. O pecado promete a vida, a alegria, mas mata as pessoas, né, que não têm o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, né? O pecado, amado, é doce, né, como mel, mas depois ele torna na nossa vida amargo como fel. Olha aqui, no começo é só alegria, é só festa, é só prazer, né? É só diversão, mas depois ele fica dentro de nós amargo como fel, né? Aí machuca a nossa alma, machuca o nosso coração, machuca a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Então o pecado, amados, é doce, né? Ao paladar, a emoção, mas amarga no estômago, né? É como o fel ali, né? No estômago, né? Tem uma coroa atraente, mas depois cheira enxofre. Então tem aquela coroa atraente, mas depois é como um enxofre, né? Aquela coisa horrível, aquela coisa que traz tristeza, que não traz alegria, que não traz vitória, que não traz gratidão, que não traz louvor na nossa vida, meus irmãos. O pecado não compensa, não. Os prazeres deste mundo não compensam. O que compensa é nós estarmos na presença de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então o pecado não compensa. O salário do pecado, como a Laura disse, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, o pecado, ele engana as pessoas, não traz paz, não traz alegria, não traz vitória, não traz consolo, né? E o salário do pecado é a morte, né? O pecado não compensa, né? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que os loucos zombam do pecado. Os loucos, né? Aqueles que não têm o Senhor Jesus, que não aceitam o Senhor Jesus, eles zombam, né? Do pecado. Amados, só Cristo existe. Amados, só existe uma pessoa que pode nos livrar do pecado. Só existe uma pessoa. Você sabe quem é? Quem é essa pessoa que pode nos livrar do pecado? É o Senhor Jesus, né? Não é, Laura? Sim. É o Senhor Jesus que pode nos livrar do pecado. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele já nos libertou do pecado quando ele morreu lá na cruz, né? Sentindo aquela dor terrível por mim e por você, né? Então, ele pode nos livrar do pecado, né? Você sabe quem é? Então, é Jesus, né? Sabe por quê? Porque ele pode nos livrar do pecado, né? Porque ele morreu pelos nossos pecados e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele morreu pelos nossos pecados e o seu sangue, o sangue que foi derramado ali na cruz, nos purifica de todo o nosso pecado. Para o Senhor Jesus não existe pecadinho e nem pecadão, né? Todos nós pecamos, né? Lembra lá no começo, no princípio, né? Lá em Gênesis, Adão e Eva, eles tinham aquela harmonia, tinham aquela alegria. Quando eles pecaram, o que aconteceu? Eles fugiram da presença de Deus, né? E nós também fazemos assim. Quando nós pecamos, né? Nós fugimos, queremos fugir da presença de Deus. Aí o Senhor Jesus vem e toca em nós com amor, com graça, com carinho, né? E nós confessamos nossos pecados. Ele limpa o nosso coração, ele limpa a nossa alma, ele tira a nossa tristeza, ele tira a nossa insegurança, ele tira a nossa dor, né? E ele faz brilhar ali a presença gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, não adianta pedir força, né, para vencer o pecado se você não faz força para fugir dele. Não adianta você ter força para você fugir do pecado, né, se você não tenha na sua mente, né, para poder fugir dele. Tem que fugir do pecado, né, não é pedir força, né, força para vencer o pecado, se você não faz força para poder fugir do pecado. Temos que fazer força para nós fugir do pecado. O pecado, ele vem, ele atinge a nossa vida em todas as áreas, em todos os momentos, mas nós temos que ter força para poder fugir do pecado, né, se nós estivermos focados na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, vendo a palavra de Deus, nós vamos fugir do pecado. A Laurinha vai falar mais um versículo. Tentei, dormi, acordei, porque o Senhor ressuscitou.
Amém, glória a Deus, aleluia. Olha que coisa linda, né? Que bênção preciosa, né? Então, não devemos pensar em nós mesmos e em como somos fracos pecadores, né? Nós não devemos pensar em nós, porque nós somos fracos e somos pecadores, né? Mas devemos pensar em Deus, né? E em quão forte Ele é. Pensar em Deus e saber que nosso Deus é forte, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus já pagou na cruz do Calvário os nossos pecados. Nós não temos que pagar nada, nós temos que somente aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, e nós vamos ter a vida eterna, né? Ele não vai lançar no nosso rosto nenhuma condenação, nenhum pecado, porque nós já temos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Ele já derramou o seu sangue lá no Calvário por nós, né? Então ele é para nós, veio para nós perdoar os pecados, né? Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Então confia, confesse, né? Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Confia e confesse os seus pecados. Conversa com Deus. O que é confessar, né? Aquilo que está dentro de você lá, que você às vezes não tem força, não tem vontade, não tem desejo de comunicar com a pessoa que está do seu lado, mas Deus sabe o que está dentro do seu coração. Então chega para Deus e abre o seu coração e fala: Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, eu fiz isso, me perdoa, me lava com o teu sangue. E o Senhor Jesus vem, lava com o teu sangue, dá uma nova vida, dá uma nova alegria, dá uma nova vitória, dá uma nova certeza que com o Senhor Jesus você é mais do que vencedor. Oh, glória a Deus, aleluia. E Ele está cuidando de cada detalhe na sua vida. Basta você confiar e basta você confessar os seus pecados, que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e Ele não lembra mais, e Ele lança no mais profundo abismo aquele pecado que você tenta esconder das pessoas, da família, né? Mas o Senhor, se você confessa, Ele perdoa e Ele lança no mais profundo abismo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus abençoe a nossa vida nesse momento maravilhoso. Irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração, né? Saúde do nosso irmão Jaime, né? A Cidinha Pereira diz creio, a Érica também, amém, glória a Deus, né? A saúde do nosso irmão Jaime, que está precisando da saúde física. E também nós temos aqui os pedidos de oração, né? Vamos estar lendo aqui e orando, colocando diante do nosso Deus a Viviane, o Lelei, o Jair e sua família, a Rayane, o Rafael, Natan, Joaquim, né? Os países ali em guerra, Estados Unidos, Irã, Iraque, né? O nosso Brasil. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja cuidando de todos os professores, de todos os alunos, a Laura como aluna, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja dando sabedoria, dando conhecimento. E nós temos também os aniversariantes, né? Ontem foi o aniversário do nosso querido irmão Jaime Gomes, foi o aniversário dele. Ô irmão Jaime, parabéns, muitos e muitos anos de vida. Dia 3/4, né? Amanhã, dia 3, depois de amanhã, é do Aguinaldo Donizete. Oi, Donizete, parabéns, Deus que abençoe. Dia 4 é da Zenilda Fernandes da Silva. Oi, Zenilda, parabéns, né? E hoje, dia 1º, né, de abril, é da nossa grande amiga Shirley de Lucena. Oi, Shirley, Deus que abençoe, muitos anos de vida. E amanhã, dia 4, é da minha cunhada Diná Jardim Berbert. Oi, Diná, Deus te abençoe, chuvas de bênção na sua vida. Amém? Que Deus dê muitos e muitos anos de vida, que nós possamos realmente confessar os nossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, né? A Cidinha falou assim, que Deus continue abençoando os profissionais da saúde e da educação também. Deus continue abençoando os profissionais da saúde e da educação, né? Que Deus esteja derramando a bênção sobre toda a liderança, né? Que precisa, que está liderando, que está conduzindo, né? Que está administrando. Que Deus esteja abençoando, né? Os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão já desenganados, aqueles que perderam o seu ente querido, aqueles que precisam de um milagre, né? E o Senhor Jesus é fiel, é justo para poder fazer o grande milagre acontecer na nossa vida. Amém? Amém.
Vamos estar orando, meus irmãos, clamando a presença do nosso Deus. Vamos buscar a presença do Senhor Jesus. Grandioso Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos diante de Ti, ó Deus, no final dessa live, agradecendo o Senhor pela graça, pelo perdão, pela misericórdia, que nós não venhamos, ó Pai, a esconder os nossos pecados, ó Pai, mas que nós venhamos a confessar para o Senhor Jesus, não para as pessoas, Pai, mas para o Senhor Jesus, que já morreu lá na cruz do Calvário, ó Pai, lavando os nossos pecados, purificando a nossa alma, santificando a nossa vida, Pai. Ô Senhor, obrigado, Jesus, porque nós somos filhos escolhidos do Senhor Jesus, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado por cada família que está assistindo essa live agora, obrigado por cada pessoa que vai compartilhar essa live, que a mão do Senhor esteja sobre essa casa, sobre essa família, esses que estão, ó Deus, enfermos, Deus, precisando de uma cura, precisando, Deus, de uma alegria, de uma paz, de um renovo, Pai, e de um avivamento espiritual na vida, que o Senhor esteja abençoando, Pai, todos os pastores que pregam a Tua palavra, todas as pastoras, missionários, seminaristas, evangelistas, está diante do Senhor, Pai. Oh, meu Deus, cuida dos países ali em guerra, meu Pai, cuida daqueles que estão na rua, estão abandonados, Pai, que haja alegria, que haja consolo, que haja paz, que haja segurança, Pai, e que nós venhamos a cada dia, a cada momento reconhecer que o Senhor é soberano, o Senhor é o Deus fiel, o Deus verdadeiro, o Deus que não nos abandona, o Deus que ouve a nossa oração, Pai. Eu quero colocar cada pessoa que está assistindo essa live agora, que o Senhor esteja ouvindo o seu pedido de oração. Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, pela vida da Laura, que veio fazer a live comigo hoje. Eu te agradeço por essa vida tão preciosa, Pai, pela sua mamãe, a Érica, o papai, Eric, que o Senhor abençoe grandemente, Pai. Lava-nos com teu sangue, fica conosco, perdoa os nossos pecados. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. A Érica já disse ali, Deus abençoe. Amém. A Aparecida Pereira diz, glória a Deus. Ana Paula Nakashima, se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, glória a Deus, que bênção. Nada, né, Paula? Ninguém, né? Se Deus é por nós, ninguém será contra nós, né? Vamos repetir o versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus. Aleluia, né? Ali, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? A Ivani falou amém também, amém, glória a Deus. Saúde da Ivani também, agradecendo a Deus, já está bem. Ontem ela já estava caminhando, fez a cirurgia das varizes e graças a Deus já está bem, né? Que Deus abençoe, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aparecida Pereira, gratidão a Deus e a vocês por este momento de oração precioso para todos nós. Amém. Glória a Deus. Estamos orando, né? Antes de começar a live, nós já oramos por cada um que ia assistir essa live, cada um que vai participar, né? Cada um que vai compartilhar. Que Deus abençoe, né? Amém, amada. Glória a Deus, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Tenham todos uma noite maravilhosa na presença do nosso Deus. Conto com vocês na próxima quarta-feira para a honra e glória do nome do nosso Deus. A Ivânia, amém, glória a Deus, amém, Ivânia. Um abraço aí para sua mamãe, qualquer hora eu dou um cheguinho aí para conversar com ela, viu? Deus que abençoe, amados, fica com Deus, até na próxima quarta-feira.